um prédio, podemos ver um jovem com um casaco verde com um capuz de mesma cor, possuindo uma máscara preta com olhos brancos e em volta dos olhos detalhes de verde, vestindo uma calça preta, luvas pretas com a ponta dos dedos em verde e por fim, tênis vermelhos. O mascarado suspira e começa a caminhas até a borda do prédio, olhando para baixo logo em seguida, voltando até onde estava e fechando seus olhos, abrindo-os e correndo até a beira do prédio e pulando com um mortal, e quando estava na metade do prédio, ele estende a sua mão formando um sinal de heavy metal, soltando uma teia de sua mão que a utiliza para se balançar até o outro prédio, repetindo o processo, e gritando de euforia enquanto fazia isso assustando os pedestres que passavam nas estradas. Enquanto se balançava pelos prédios, ele começa a se lembrar de toda a trajetória de sua vida até aquele ponto, lembrando do incidente que lhe deu seus poderes, dando um sorriso por debaixo da máscara e se concentrando em balançar pelos prédios. Há 7 anos atrás, na cidade de Mazutafu, Japão, podemos observar um garoto com seus 7 anos de idade, possuindo cabelos pretos com as pontas em verde, possuindo olhos de cor esmeralda e 4 sádidas em formato de diamante em cada bochecha. Ele estava brincando em um parquinho enquanto algumas outras crianças estavam afastadas dele, olhando e rindo dele. Essa criança é Izuku Midoriya, uma criança que quer ser um herói, mas infelizmente nasceu kidless, tendo que aturar as ofensas de seus colegas de classe, negligência por parte dos professores, que mesmo vendo que os seus colegas o intimidam eles não fazem nada, e também ter que aguentar as agressões que sofria de seu ex-amigo, Katsuki Bakugou. Mas mesmo com todas essas dificuldades, Midoriya não desistiu de seu sonho. Ele sabia que se quisesse ser um herói, teria que aprimorar a sua mente para que ele pudesse criar equipamentos que o ajudassem. Por isso, desde seus 4 anos, ele começou a ler livros de séries superiores, revelando ser um verdadeiro gênio nesses quesitos, conseguindo compreender assuntos complicados em questão de minutos, além de possuir um corpo mais resistente que as outras crianças de sua idade. Ele utiliza isso a seu favor para melhorar o seu físico e recentemente pediu à sua mãe para lhe inscrever em um dojo para aprender artes marciais. Como ele ainda era jovem, os exercícios não eram muito complicados e ele conseguia fazer com certa facilidade, possuindo também um bom desempenho no taekwondo. Mas hoje era um dia livre, então ele decidiu ir brincar em um parque perto de sua casa, já que fazia muito tempo desde que ele não saía para brincar. Ele estava se divertindo sozinho, até que ele foi empurrado caindo de cara no chão. Quando ele se levanta, ele vê seu pior valentão, Bakugou e seus capangas, tendo sorrisos arrogantes em seus rostos. Parece que o Deku está se divertindo sozinho, diz Bakugou enquanto olhava para os seus capangas com um sorriso divertido no rosto. Por que não nos juntamos a ele, brilhando de herói e vilão? Nós sendo os heróis e ele sendo o vilão. Diz Bakugou com um sorriso doentio enquanto olhava para Izuku. Os capangas de Katsuki assentem. Um deles utiliza a sua individualidade e cobre os seus punhos com rochas, enquanto Bakugou utiliza a sua Kirk gerando explosões na palma de sua mão. Izuku tenta se levantar, mas é recebido por um soco na cara pelo capanga com punhos de rocha, caindo novamente no chão. Bakugou aumenta o seu sorriso arrogante e leva a palma de sua mão até Izuku, preparando uma explosão que iria acertar em cheio o estômago de Izuku. Mas quando ele estava prestes a acertar, Midoriya rola para o lado, desviando de seu ataque. Parece que criou coragem o suficiente para desviar, não é Deku? Diz Bakugou claramente irritado por ter errado o golpe, se preparando para desferir mais uma explosão, mas dessa vez, Izuku desvia e reage rapidamente, flexionando o joelho do pé direito e desferindo um potente chute na mandíbula de Bakugou, que desmaia por causa do forte golpe em sua cabeça. Os capangas logo saem correndo deixando Katsuki desmaiado ali no chão, enquanto Izuku estava olhando para o nada, perdido em seus pensamentos. O que foi aquilo? Eu senti um formigamento em minha cabeça e meu corpo se moveu por instinto, e também ataquei por instinto, além de que minha força ter aumentado. Tenho que contar isso à minha mãe, pensou esverdeado enquanto corria para sua casa, se impressionando com sua velocidade, que havia aumentando juntamente com sua força, deixando ele ainda mais curioso sobre seus poderes.
Com a sua nova velocidade, não demorou muito para Izuku chegar à sua casa, entrando nela e encontrando a sua mãe assistindo TV. Mãe, tenho uma coisa para te contar, diz atraindo a atenção de Inko, que desliga a televisão e olha para Izuku. O que é, meu filho? Diz em tom de preocupação. Eu despertei minha peculiaridade, mas não é nada parecido com a da senhora. Ela me dá uma espécie de sexto sentido. Eu consegui desviar das explosões do Bakugou instintivamente e também contra-ataquei por instinto, em que ficaria surpresa com isso. Ela não esperava que Izuku teria as mesmas condições que Isashi. Ela olha para Izuku antes de suspirar e contar um segredo sobre seu pai. Querido, isso se deve pelo passado de seu pai? Venha comigo. Antes dele morrer, ele deixou um vídeo comigo para te explicar caso você tivesse os mesmos poderes que ele. Se levantando do sofá e indo em direção ao seu quarto, sendo seguido por Midoriya muito curioso sobre qual seriam os poderes de seu pai. Quando eles entram no quarto de Inko, ele vai em direção ao computador, ligando e procurando em algumas pastas um arquivo de um vídeo e quando o encontra, pede para Izuku se sentar e dar play no vídeo. Uma imagem preta aparece antes que fosse substituída por uma visão de um homem de terno preto, com cabelos pretos e olhos esmeraldas, olhando tristemente para a câmera, antes de suspirar e começar a falar. Se você está vendo isso, Izuku, significa que você possui os mesmos genes que eu. Veja bem, quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu acabei sendo sequestrado por um grupo de vilões que eram liderados por Alforone, o símbolo do medo e arqui-inimigo de Almigt. Eles estavam à procura de produzir uma arma que poderia matar Almigt, mas como eles estavam nos estágios iniciais, eles estavam testando primeiro conceber capacidades de animais em seres humanos. Ele suspira antes de olhar para a câmera em silêncio, pensando se deveria continuar ou não, suspirando e decidindo continuar. Eles sequestraram inúmeras pessoas, desde crianças a idosos para servirem de cobaias para esse experimento. E eu fui um dos escolhidos para fazer parte. Eles logo aplicaram um soro contendo DNA de espécies de animais em cada uma das pessoas, mas apenas 5 pessoas sobreviveram, inclusive eu. Eles logo passaram a nos dissecar como ratos de laboratório para entender o que havia no nosso organismo para conseguirmos sobreviver e após entenderem, apenas nos largaram em celas extremamente apertadas, deixando-nos à nossa própria sorte. Mas o que eles não contavam é que um grupo de heróis liderados por Almigt encontraram o seu esconderijo e nos salvaram. No fim, Almigt conseguiu nos libertar e matar Alforone, mas nosso destino já estava selado. Por conta do soro que mudou o nosso DNA, as nossas células de defesa começaram a atacar o próprio corpo, já que aquele soro havia modificado nosso DNA e fez com que algumas células se tornarem cancerígenas. De todas as 5 pessoas, eu fui a que mais viveu. Eu ainda consegui durar 10 anos, por conta que o meu soro tinha DNA de viúva negra modificado geneticamente para ter um veneno ainda mais mortal, um poraquê, um peixe que consegue produzir bioeletricidade e uma espécie de polvo, que me deu uma capacidade regenerativa elevada. Eu conheci a sua mãe e me apaixonei por ela e após alguns anos, nós tivemos você, mas como eu estava com medo de você possuir o mesmo destino que o meu, eu peguei uma amostra de DNA sua e observei, mas descobri que o seu corpo absorveu e assimilou o soro, assim você não teria as mesmas doenças que eu e ainda poderia ter os poderes de uma aranha, poraquê de polvo, além de conseguir alguma individualidade de telecinese de sua mãe. Bom, essa é a minha história, e caso você realmente tenha esses poderes, eu gostaria que você os usasse para o bem, porque com grandes poderes vem uma grande responsabilidade. Eu tenho orgulho de você, filho, você é minha maior criação. Finalizou a gravação, deixando a tela preta novamente, e ao fim, Izuku estava chorando porque descobriu o fim trágico que seu pai teve, morrendo por causa de um experimento humano, mas ele iria cumprir o desejo de seu pai, iria usar seus poderes aracnídeos para se tornar o maior herói de todos. Inko abraça seu filho enquanto tinha algumas lágrimas rolando pelo seu rosto. Ela sempre ficava triste quando lembrava do fim trágico que seu marido teve, mas pelo menos Izuku não teria aquele final e poderia realizar seu sonho com os poderes concedidos pelo soro.
Eu já me decidi, mãe, diz Izuku enquanto se vira para sua mãe, com um olhar de pura determinação. Eu vou treinar esses meus poderes e serei um herói que irá salvar a todos. Eu irei cumprir o último desejo de meu pai. Inko não suportou mais e abraçou Izuku com todas as forças, chorando incontrolavelmente. Se sentindo orgulhosa por seu filho, ela iria o apoiar de todo o seu coração para que ele realizasse seu sonho. No dia seguinte, Izuku estava em um galpão abandonado que ele costumava vir para se esconder, mas que agora serviria de campo de treinamento para os seus poderes. Primeiro, ele monta um local com alguns kits de primeiros socorros caso ele se machucasse e também alguns cadernos para ele escrever sobre seus poderes. Bom, como meu pai falou, eu devo ter os poderes de uma viúva negra, mais precisamente escalar paredes, solta teia pelas mãos, sentido aranha, veneno, flexibilidade, força, agilidade e visão sobre-humanas. De um poraquê ou enguia elétrica, que me permite criar bioeletricidade e de um polvo, que me permitiria me camuflar e manipular a temperatura de meu corpo para fria ou quente. Logo Izuku começa a testar todos os poderes que ele supostamente tem, começando por escalar paredes. Ele coloca sua mão na parede e sente uma forte atração. Sentindo mais confiança, ele põe no seu pé direito e sua mão direita, começando a escalar a parede e o teto. Decidindo testar o próximo poder, ele faz um sinal com a mão mas não acontece nada. Ele tenta novamente e também não acontece nada. Ele tenta mais algumas vezes e quando faz um sinal de heavy metal, colocando seu dedo médio e anelar na palma da mão, e esticando o dedo indicador e mindinho, ele consegue soltar uma teia que prende no teto e vai descendo lentamente até o chão, parando a uma altura segura e soltando a teia, conseguindo cair em pé. Midoriya fica em êxtase, indo anotar o que havia descoberto em seu caderno de individualidade, passando assim um dia de treino, em que ele já havia conseguido testar todos os seus poderes de aranha, exceto o veneno. Izuku estava extremamente animado. Finalmente, depois de 3 anos, ele havia despertado a sua individualidade e ele poderia realizar seu sonho. Ele já havia até pensado em um nome de herói: o espetacular Spider-Man. Aquele dia havia sido marcado como o surgimento de um dos maiores heróis, o amigo da vizinhança,